Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Conhecimento da Fé. Um momento de encontro dedicado ao conhecimento da palavra e também à catequese da Igreja. É sempre uma alegria, uma grande satisfação contar com a sua companhia. Entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o nosso programa. Convido você para juntos elevarmos a nossa oração e a nossa prece ao Pai Eterno, pedindo sua força e a sua graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Quaresma é um tempo único na vida dos cristãos católicos de todo o mundo. É um momento de reflexão, um retiro espiritual que fazemos, aonde somos chamados à conversão de nossa vida. Hoje nós vamos nos aprofundar em uma das práticas quaresmais mais importantes adotadas pelos fiéis, a caridade, e que completa o tripé de nossa reflexão quaresmal. Falamos sobre a oração, sobre o jejum e hoje falamos sobre a caridade. E eu quero aqui apresentar nossos convidados para este conhecimento da fé de hoje. Acolhemos com alegria o padre Joaquim Parron, missionário redentorista, doutor em ética social e mestre em educação. Padre Parron, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. Uma alegria muito grande estar participando com você e com todos desse programa. Também acolhemos a senhora Márcia Ponce, secretária regional da Cáritas Brasileira do Paraná. Márcia, seja bem-vinda. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Padre Parron. Uma alegria estar aqui e é muito bom poder participar desse programa com todas as pessoas que acompanham. A Quaresma é um tempo todo especial de entrega do nosso coração nas mãos de Deus, que é misericordioso e que tudo pode. É um período voltado à meditação, à reflexão durante os 40 dias, nos colocando bem próximos da paixão de nosso Senhor, nos preparando para a sua ressurreição e nos chamando a atenção para a conversão do coração. Mas para viver melhor esse tempo, a Igreja orienta a todos nós algumas práticas importantes para termos frutos da nossa experiência quaresmal. Dentre eles, o fruto da caridade. Nós estamos já há 3 programas com este, Padre Parron, Márcia, falando sobre os pilares da Quaresma. Eu começo perguntando, Padre Parron, o que é preciso para que nós possamos viver melhor o tempo da Quaresma que todos os anos a Igreja nos convida a viver? É interessante, que bom, Márcia, estar com você, que é Márcia de Curitiba também. Estamos numa caminhada brilhante aí na luta pela moradia, luta contra a fome. São vários trabalhos que nós fazemos em parceria aqui em Curitiba. E a Quaresma, como você disse, é um tempo de conversão, de voltar para Deus e recordar também profundamente as palavras de Jesus, né? A vida de oração é importante, a vida de penitência é importante nesse tempo, mas a caridade, a esmola é algo central. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 35, quando Jesus vai dizer: eu tive fome e me deste de comer. Ou seja, no final de nossa vida, Deus vai pedir contas para nós da nossa prática, da nossa vida em direção ao outro, na ação e na caridade. Como também o próprio
São Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 27, quando ele vai dizer: a religião pura e verdadeira, a religião que cuida do órfão, da viúva e cuida do pobre. Então, a caridade tem uma centralidade na fé cristã católica, ou seja, é central isso, a caridade. E aí vem a pergunta para nós, né? Como podemos ser bons samaritanos nesse processo? Como a gente pode se unir com a Caritas, com outras organizações ligadas à Igreja Católica para transformar as pessoas? E quando falamos dar o pão, não apenas dar o pão material, mas também, por exemplo, o nosso trabalho aqui nessa luta, o combate à fome. Além de dar a cesta básica, a marmita, a gente também faz os feirões de emprego, aproximando o empresário que precisa de funcionários e o desempregado que precisa de emprego. Então, a igreja tem provocado, tem ajudado várias maneiras das pessoas a saírem da miserabilidade, do sofrimento, ou seja, são pontes que nós fazemos. E a caridade é central nesse processo, né? Dar a comida, dar alimento àquele que passa fome, mas também promover e ajudar as pessoas a terem cidadania e dignidade, Padre Wellington. Sim, Márcia, quando nós ouvimos falar das atividades, das iniciativas, muitas pessoas se perguntam sobre essa instituição. Eu pergunto para você, o que é a Caritas? E, nesse sentido, é claro, a Caritas brasileira. Bom, primeiro, assim, dizer da Caritas em 5 minutos vai ser muito difícil. Fique à vontade. Mas dizer da ação da Caritas é muito importante. Obrigada por essa pergunta, Padre Wellington. A Caritas é esse organismo da Igreja no Brasil, o organismo da CNBB, é uma organização internacional que está no mundo inteiro, no mundo todo. Eu acredito que acho que é a maior organização católica no mundo hoje, que atende especialmente as pessoas em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente trabalha muitas áreas de atuação. No Brasil, ao todo, são 12 áreas. O Brasil, pela dimensão, né, de continental, de país enorme, com diversidade enorme de realidades sociais, a gente tem aí 12 áreas, pelo menos, que nós atuamos. São diversas, desde questões ambientais, que atingem famílias mais vulneráveis, atingem famílias em área de risco, como a própria questão da migração e refúgio, ou pensar possibilidades, como o Padre Parron bem colocou, né? Não é só você entregar uma cesta básica, mas como que você resgata a dignidade dessa pessoa para ela, de fato, ter um protagonismo da sua própria vida, buscar uma possibilidade de emprego e renda. E uma das áreas que nós trabalhamos muito forte também no Brasil é a economia popular solidária. Que outras formas de economia nós estamos falando? O que o Papa Francisco tem nos provocado para pensar outras formas possíveis de gerar renda e riqueza também para as pessoas. Então, a economia solidária é uma dessas, né? A gestão em coletiva, grupos que produzem de forma coletiva, que faz a gestão disso e que sobrevive, que vive com uma condição muito melhor com essa relação de trabalho também, né? Então, são várias atuações da Caritas pelo Brasil e pelo mundo. Um dos temas muito fortes que a Caritas tem trabalhado aqui no Brasil neste momento também é a migração e refúgio. Como acolher essas pessoas que chegam de realidades muito conflituosas, fugindo de guerras, de conflitos, tentando recomeçar a sua vida e garantir que ela seja integrada com dignidade no país que ela escolheu para ser a sua nova casa. Então, são muitas ações e fico muito feliz com esse tema, falar da caridade, fico muito feliz com essa possibilidade, que é esse presente que a Igreja nos dá nesse momento com essa campanha da fraternidade, né? Porque a caridade é um dos pilares também das diretrizes da ação evangelizadora, mas trabalhar a amizade social também, olhar para essas realidades e desconstruir muitas coisas que a gente culturalmente vem reforçando na sociedade, né? Desconstruir os estereótipos com as questões das pobrezas e misérias que a gente vive. Padre Parron, quando observamos algumas situações que a campanha da fraternidade toca diretamente para apelar à atitude dos fiéis no Brasil, como nós podemos observar e avaliar a iniciativa da Igreja no Brasil com essa forma toda própria de vivenciar a Quaresma a partir de uma provocação advinda da campanha da fraternidade? E por que eu pergunto isso? Porque este pilar da caridade está fundamentalmente ligado
ao exercício da campanha da fraternidade nesse tempo, não é mesmo? Eu gosto muito da campanha da fraternidade porque é justamente isso que você tem colocado para nós. A Quaresma é um tempo de conversão, um tempo forte. Nós sempre somos convidados à conversão, mudar a nossa vida para ficar mais perto de Deus. Sempre somos convidados. E a igreja, com a campanha da fraternidade, aponta cada ano um elemento que é essencial naquele momento. O ano passado era o combate à fome. Continuamos com o combate à fome, mas também agora, nesse ano, aponta para uma sociedade hoje, que nós vivemos, uma sociedade polarizada, uma sociedade dividida, né? Isso é constante, isso nas mídias sociais, nos meios sociais, na própria realidade que vive do brasileiro hoje. E a campanha da fraternidade, eu sempre digo, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, aponta atitudes e ações concretas que nós precisamos responder nesse momento. E esse ano, a igreja traz um belíssimo tema, que é justamente a amizade, a proximidade social, onde somos chamados a seguir o Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, quando diz que todos nós somos irmãos e irmãs. Então, a campanha da fraternidade é uma resposta concreta para os pilares da Quaresma. Se a Quaresma é o chamado à conversão, e a Igreja Católica, iluminados pelo Espírito Santo, percebe que é urgente alguns sinais de mudança que precisamos, é importante que todos nós nos envolvemos com a campanha da fraternidade. E é bonito que a campanha da fraternidade nada mais, nada menos é do que o Evangelho de Jesus presente no meio de nós. Quando Jesus fala, por exemplo, tive fome e me deste de comer, o Evangelho, o ano passado fizemos uma campanha contra a fome. Esse ano, o Evangelho diz, vós sois todos irmãos, deveis buscar viver a unidade, não importa a cor, a raça, a opção política, a opção religiosa, vem novamente seguir o chamado do Evangelho. Então, a campanha da fraternidade é o Evangelho na vida concreta que se expressa a cada ano. Então, eu como católico, como cristão, devo abraçar essa campanha. E é interessante que eu trabalho na universidade e pessoas que nem religião têm, vieram para mim, hoje foi a abertura do ano letivo, e diziam, padre, que tema maravilhoso, vocês da igreja trouxeram nós, as pessoas que nem têm religião, dizem, nós que nem religião temos, queremos seguir esse chamado que vocês trazem, que é justamente a reconciliação, a amizade social, a fraternidade entre as pessoas. Então, a campanha da fraternidade é um chamado para os católicos, para os cristãos e para todas as pessoas de boa vontade. Se até as pessoas que não têm religião querem seguir o chamado da campanha da fraternidade, muito mais nós católicos que devemos ter orgulho, um bom orgulho, né? Orgulho santo, podemos dizer, de um tema como esse, que cada ano a própria igreja no Brasil traz para nós. E aqui na Arquidiocese de Curitiba, as pessoas estão abraçando essa campanha, como em todo o Brasil, onde o TV Pai Eterno chega nesse momento, as pessoas estão sendo chamadas para abraçar a campanha da fraternidade como um gesto concreto dessa Quaresma desse ano de 2024. Márcia, quando falamos da campanha da fraternidade, a Caritas tem uma intimidade forte com os apelos da campanha da fraternidade, porque também é parte fundamental, por assim dizer, nessa semeadura da proposta da campanha e também na mobilização dos fiéis. A nossa ação, ela parte sempre desse olhar atento para todas essas realidades, e essa campanha ela nos provoca, né, e ela nos dá como presente também essa possibilidade de dialogar sobre isso com a sociedade, né? A nossa atuação, a prática da nossa ação da Caritas em todo o Brasil, são mais de 190 entidades membros, imagina o que é isso, né? Uma rede muito grande, muito articulada, de ter sempre essa sensibilidade de perceber esses desafios sociais, essas realidades que as pessoas estão postas, né, em que situação elas estão. E tem uma palavra que eu gosto muito, que numa das formações da campanha da fraternidade nós ouvimos recentemente no nosso encontro de planejamento,
é sensibilizar as pessoas para que possa calibrar o seu olhar. Calibrar o olhar significa você ver coisas que às vezes estão invisíveis aos nossos olhos, né? Quando você trata de relações, de questões sociais. Então, calibrar os nossos olhares para perceber de fato essa dimensão das vulnerabilidades e das pobrezas ou dificuldades pelas quais as pessoas estão passando. Então, a nossa atuação enquanto Cáritas, ela parte do princípio que é o da promoção humana, como bem disse já o Padre Parron no início da sua fala. A nossa atuação, ela parte sempre de uma questão emergencial, porque de fato ela é urgente e necessária, você dá o que comer para as pessoas, você auxiliar as pessoas, como a gente viveu aqui recente no Paraná, em várias partes do mundo, com as questões ambientais, por exemplo, as enchentes, as chuvas, os deslizamentos, como acontece em todo o Brasil, você atender essas urgências das pessoas, mas junto disso você criar essa conexão e também criar essa possibilidade desse vínculo com a pessoa e com ela trabalhar uma promoção dessa pessoa, de que ela saia dessa realidade, que ela encontre caminhos para sobreviver, para buscar sua autonomia, para buscar seu próprio projeto de vida. Então, a nossa ação parte muito disso, da promoção humana dessas pessoas. Olha só, aí a nossa conversa continua aqui no Conhecimento da Fé, hoje falando sobre esse pilar da caridade com o Padre Joaquim Parron, que é doutor em Ética Social e mestre em Educação, e a Márcia Ponce, secretária regional da Cáritas Brasileira no Paraná. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem mais Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno. Conhecimento da Fé está de volta aqui na TV Pai Eterno, hoje falando de mais um pilar do tempo da Quaresma, a caridade. E apesar de ser este tempo importante de vivermos a nossa conversão, um tempo forte de oração, um tempo onde as nossas práticas se intensificam, é preciso olhar com um olhar apurado para a nossa caridade cristã. E para conversarmos mais sobre isso, nós estamos com o Padre Joaquim Parron, doutor em Ética Social e mestre em Educação, e a Márcia Ponce, secretária regional da Cáritas Brasileira do Paraná. Os nossos convidados estão conectados conosco, estão online. Eu começo esse segundo bloco trazendo um olhar sobre essa palavra. Quando falamos de caridade, algumas traduções, por exemplo, da Bíblia, sobre Coríntios 13, fala da tradução do amor. Em outras traduções, fala-se da caridade. Padre Parron, podemos entender que caridade é sinônimo de amor ao próximo? É interessante que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco também retomaram esse tema do amor e da caridade. E interessante perceber quando a palavra amor é o essencial. Até para a redentorista Santo Afonso trabalha muito a dimensão do amor de Deus pela humanidade, ou seja, um Deus que se doa gratuitamente para conosco. E nós, por nossa vez, respondemos esse amor a Deus, aí vem a resposta do bom samaritano, e também para o nosso próximo, e o próximo muitas vezes está caído. Então, a raiz para nós, para respondermos essa dimensão, ou seja, somos chamados, o amor que é um chamado, que se expressa concretamente em algo prático, numa ação, uma atitude, uma ação, um ato que vai, de fato, levar ao outro. Quando Jesus é confrontado pelo doutor da lei, dizendo, quando ele fala, o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo amar o próximo. E quando o doutor da lei fala para Jesus, mas quem é meu próximo? Jesus não define quem é o meu próximo, ele conta uma história. A pedagogia de Jesus é contar uma história. E conta a história do homem que caiu, assaltado, estava ferido, e ali passa alguém que queria viver a pureza cultual, que é o sacerdote, passa e vai adiante. O levita também que queria viver a pureza cultual, então se tocasse num doente, alguém enfermo, ficaria impuro, passa adiante. Mas vem alguém que não está preocupado com a regra, que é puro ou impuro, e socorre aquela pessoa. Então, a caridade é a expressão prática desse amor.
Porque muitas vezes a palavra tão desgastada, amor, ela está muito ligada a uma linguagem poética, de amar, ligado muito à dimensão afetiva, ligado à dimensão, às vezes, apenas de relação um a um, que nem sempre é amor, muitas vezes é mais egoísmo do que, de fato, o amor. O contrário de amor e egoísmo é egoísmo, você se fecha em você, nos seus próprios desejos, com outra pessoa. O amor vai além, ou seja, ele abre-se para a terceira pessoa, abre-se de modo especial àquela pessoa que mais precisa. E aí, então, a caridade é a expressão. E por isso que o próprio Papa Francisco e o Papa Bento XVI vai dizer a caridade na verdade. O que é a caridade na verdade? É justamente quando eu consigo doar-me em Deus, para Deus, ao próximo. Como fala o próprio Papa Francisco, não há nada mais belo na tradição da igreja, eu gosto muito dessa frase, não há nada mais belo na tradição da igreja de alguém amar a Deus doando a sua vida ao próximo, ao pobre, ao necessitado. Então isso é amor, ou seja, que expressa como uma ação concreta na ação caritativa. E aqui a caridade não é apenas, como nós já falamos, é importante recordar, não é apenas dar o pão ou dar algum dinheiro para aquela pessoa que me pede para me aliviar a minha consciência. Muitas vezes está ligado a isso, eu dou uma esmola para aliviar minha consciência, né? Ou seja, para ficar de bem com Deus. Mas a caridade vai além disso, a caridade, além de você ajudar, muitas vezes não individual, mas ajudar numa mutirão de ajuda às pessoas. A experiência nossa, né, interessante aqui em Curitiba, com as periferias, onde a gente organiza voluntários, que às vezes nem tem dinheiro para dar, mas vai voluntariamente ajudar nos nossos projetos sociais, pela moradia, projeto contra a fome, projeto a favor do emprego e vários projetos que promovem a pessoa. Então a caridade ela se expressa numa doação, numa entrega. Outras pessoas que não podem ir conosco ajudam financeiramente com esses projetos, seja com alimento, seja economicamente, tem diversas maneiras para ajudar. Outras pessoas ajudam com a oração, rezando para que esses trabalhos com os mais necessitados tenham êxito e, de fato, ajudem essas pessoas que mais precisam. Então, a caridade é a expressão prática, podemos dizer, usando a linguagem do magistério da Igreja, a ação prática do amor que Deus tem por nós, o amor que nós temos para Deus e se expressa aos mais necessitados. Márcia, quando as pessoas se perguntam, por exemplo, a expressão da atuação da Caritas está espalhado por todo mundo, só existe no Brasil. Explique um pouco a forma de atuação deste importante organismo que você representa nessa entrevista. Então, falando da Caritas um pouquinho, a gente só queria voltar nisso que o Padre Parron falou sobre o amor, né? Uma das frases que tem da Caritas em muitos documentos e que a gente usa muito o slogan é que a Caritas é o amor em movimento. Então já começa por aí dizendo como é que nós somos e como que nós expressamos de fato essa caridade ou esse chamado da igreja para essa caridade, é um amor em movimento. Então a Caritas, como eu falei, esse organismo que está no mundo todo, nós estamos em países nem mesmo reconhecidos ainda pelas Nações Unidas, então em muitos territórios, mais de 170, 180 países pelo mundo. E no Brasil, a Caritas é uma das Caritas mais estruturada, vamos dizer assim, pela dimensão do país, né? É uma Caritas muito grande, acho que uma das maiores do mundo, justamente por essa dimensão geográfica que nós temos. Então, hoje no Brasil, nós somos, como eu disse, mais de 190 entidades membros. Acabamos de sair de uma assembleia agora em Belo Horizonte, no final do ano, foi uma assembleia eletiva muito participativa, e ali foram aceitas novas entidades filiadas, são mais de 190 entidades membros no Brasil, que são as Caritas diocesanas, arquidiocesanas. Nós temos hoje 13 escritórios regionais, como esse que eu fico aqui no Paraná, que tem uma equipe, né, que acompanha os projetos, que acompanha as entidades membros, que atua muito próxima aí do campo social da igreja, que nós chamamos, junto com as pastorais sociais, com os organismos, enfim. E as 13 escritórios
territórias e mais a sede então nacional que fica em Brasília e mais 4 articulações que ainda não são escritórios regionais. Então, é uma grande rede de solidariedade, de amor ao próximo, né, de unidade, de fraternidade, e que busca mesmo sempre esse caminho de se colocar junto das pessoas, né, mais fragilizadas, mais vulneráveis, ser essa ponte também com a sociedade, e por isso eu falei no início da importância dessa campanha da fraternidade para nós este ano, quando ela fala da fraternidade e amizade social. Então, calibrar os nossos olhares, sensibilizar essa sociedade para essa realidade que nós vivemos hoje e desconstruir muitas coisas que, às vezes, muitos estereótipos que nós criamos com relação às pessoas empobrecidas e empobrecidos. Né? Então, a gente também, às vezes, imagina que o empobrecido não pode ter um direito de sair dessa situação. Às vezes, a gente alimenta essa corrente também, esse ciclo de dependência. Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar com atenção. Esse é o nosso trabalho principal, da promoção humana, da dignidade dessas pessoas, do resgate dessas pessoas de situações, às vezes, que muitas vezes elas nem conseguem perceber que estão. Então, isso que Padre Parron falou, acho muito importante. Nós trabalhamos muito esse aspecto de que, ao doar uma cesta básica, ela pode ser, ela deve ser, e acredito uma ação importante, mas ela tem que ser para além disso também, né? Quando a gente doa uma cesta básica, a gente não pode só querer aliviar a nossa consciência, mas fazer aquilo que o próprio Evangelho nos diz, né? Aquilo que é se comprometer com a dor do outro, fazer aquilo que o Papa Francisco também nos chama, né? Sentir aquilo, que se torne um espinho no nosso coração e nos faça e nos mova para uma mudança, para uma transformação. Então, essa é a ação principal da Cáritas em todo o Brasil, com todas as áreas que eu falei, são diversas, né? Muitas áreas mesmo. Essas questões das chuvas, das enchentes, nos demandou muito aqui no Paraná, como em todo o Brasil. Padre Parron, quando olhamos para o exercício da Quaresma nos últimos tempos, muitas propostas de oração, propostas de experiência da Quaresma, de vivência quaresmal têm surgido, principalmente nas redes sociais. São iniciativas que trazem características, apelos que têm encontrado o coração de muitas pessoas. Eu pergunto para o senhor, para a vivência da Quaresma, é possível viver uma Quaresma só de oração, sem a prática da caridade? Por que eu pergunto isso? Porque hoje muitas pessoas pensam talvez que a caridade pode ser simplesmente dissociada, né, dissecada do exercício da oração em suas comunidades e na vida pessoal. Obrigado por essa pergunta. Até falando com a Márcia aqui, né, hoje, de maneira até triste, a gente pode dizer que há uma tendência até entre pessoas católicas e movimentos católicos de dissociar, de fato, a fé, a vida de oração, as virtudes pessoais da prática de caridade. Isso é nós que trabalhamos nessa caminhada com o povo, a gente sente fortemente isso. Até eu estava relendo Santo Afonso, Padre Wellington, e reli a Praxis Confessare, que é um livro dele, central sobre a confissão, quando ele resgata a imagem de um Deus que é amor, que vem ao encontro das pessoas, que entrega a sua vida às pessoas, mas que também nós devemos ao encontro de Deus, mas também ao encontro do irmão, e tentando recuperar essa teologia bem redentorista, bem da congregação, porque Santo Afonso ele tinha um profundo amor às pessoas empobrecidas, às pessoas mais fragilizadas, pessoas mais machucadas na sociedade, hoje temos muito. E quando algumas tendências religiosas tentam dissociar, de fato, a fé da prática do cotidiano, a pessoa perdeu a noção do cristianismo, né? Perdeu a noção do evangelho, perdeu a noção dos livros dos profetas, que fala constantemente de um Deus que preocupa com o povo, e esse povo deve preocupar com a própria realidade. Esquece dos mandamentos, né? Então, toda a teologia, toda a revelação de Deus que vem do Antigo Testamento, dos profetas, das leis, né? Das leis, do Evangelho, das cartas católicas de São Paulo, São Tiago, São João, quando vai dizer, São João é muito forte na sua primeira carta,
no capítulo 4, versículo 8, quando fala o amor de Deus. E na sequência ele começa a expressar uma linguagem bem concreta que é esse amor. E esse amor, de fato, também é amar a Deus, socorrer um Deus presente na vida das pessoas. Quando Jesus fala, eu estava com fome, me deste de comer, quer dizer, a teologia, a revelação vai nos ensinar, a caridade é essencial. Como fala o Papa Bento XVI, a caridade é essencial. Se Deus é amor e se caridade é expressão, gostei da expressão da Márcia, se a caritas, a caridade é o amor em movimento, quer dizer, é o cristianismo em movimento quando eu vou de fato para o outro. Então, minha vida de oração deve ser complementada com a própria ação caritativa de socorro ao outro, né? Às vezes nós temos a tendência de privatizar a nossa fé. Essa é uma tendência, ou seja, eu e Deus e pronto. E o cristianismo, essa é a grandeza do cristianismo. O cristianismo tem duas faces. É como uma moeda que tem dois lados, né? Um lado, de fato, é o amor a Deus, o outro lado é o amor ao irmão. E esse amor ao irmão revela a presença de Deus nessas pessoas, às vezes que passam por enchentes, que passam às vezes por desemprego, que aí precisamos socorrer no desemprego, passa com a falta de moradia, e assim sucessivamente vamos encontrar exemplos de pessoas que aonde Jesus está gritando que precisa de socorro nessas pessoas. Essa é a beleza do cristianismo, essa é a beleza da fé católica, né? A fé católica, toda ela católica, de fato é justamente isso. Claro que esses dias eu vi alguém na internet, alguém que é um pregador católico, que dizia assim, não, nossa vida é de oração, não quer dizer dar cesta básica, isso não quer dizer nada para nós. De fato, a gente tem que sujeitar hoje ouvindo as pregações que não vai no encontro de um verdadeiro catolicismo, do verdadeiro cristianismo. E o ensino dos papas, né? Tão maravilhoso. Pegamos o ensino social dos papas, desde Leão XIII, em 1891, quando publicou a encíclica Carta Rerum Novarum, as coisas novas, passando depois pelo Papa Pio XI, chegando para o Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, que dedicou uma carta encíclica só para falar que a caridade está ligada à oração, que a oração é a caridade, e agora com o Papa Francisco. Ou seja, todo o ensino da Igreja Católica, todo o ensino do Evangelho, da Sagrada Escritura, está ligado à caridade, é essencial para a vida de um cristão. No exercício da caridade, Márcia, nós temos a oportunidade de ver que a Caritas tem alcançado boa parte do território nacional com as suas iniciativas. Quais são os maiores desafios que você observa para a Caritas em nosso país, diante da quantidade inúmera de projetos que pedem a ajuda, a colaboração, o olhar, a atuação, mobilização da Caritas em nosso país? Os desafios são sempre imensos, né? A gente tem diversos desafios ao executar projetos, inclusive a Caritas é um organismo da CNBB, ela tem uma autonomia jurídica, inclusive que permite ela ser uma executora de projetos. Então a gente realmente busca muitos financiamentos, a gente tem muitos financiadores que estão aí prontos também, às vezes financiadores de fora do Brasil, que tem sido uma grande fonte de recursos hoje para que a gente execute as nossas ações, né? Mas desafios a gente tem muitos. Acho que essa questão realmente do momento que nós vivemos no Brasil também, isso estamos falando dentro da nossa própria igreja, né? Entre os próprios cristãos, essa dificuldade dessa relação mesmo com as pessoas numa situação mais, os empobrecidas, numa situação mais vulnerável, e essa desassociação da fé, como disse bem Padre Wellington, essa pergunta e que Padre Paulo respondeu agora. Então, às vezes, um desafio mesmo de sentir que a Caritas, como outros organismos da igreja, como os próprios serviços pastorais, é a ação da igreja, é a presença
da igreja junto a essas populações. Nós somos essa resposta da igreja, nós estamos atuando a partir dessa igreja e dessa fé que nós professamos. Então, muitas vezes os desafios eles acontecem mesmo dentro desses ambientes. Parece que a nossa ação ela é desconectada dessa fé e não é. Nós somos, às vezes, muito mais reconhecidos pela nossa ação fora dos ambientes da igreja do que, às vezes, dentro da própria igreja, reconhecidos por órgãos públicos, por exemplo, pelas grandes ações de lutas que nós temos, Padre Parron, pelos direitos, para garantir os direitos das populações, das situações, por exemplo, relacionadas à moradia, relacionadas aos direitos básicos sociais, e nós temos um reconhecimento, a própria Igreja Católica tem esse reconhecimento por trabalhos como os que a Cáritas, que outros organismos da Igreja, que outras ações pastorais desenvolvem, E nós temos esse reconhecimento bastante, mas às vezes internamente isso é mais difícil. Outro grande desafio que eu percebo é o que isso reflete, por exemplo, nessa ação solidária, voluntária, sim, ou mesmo de caridade que parte nesse compromisso com a fé, Então, a gente teve momentos muito difíceis na própria pandemia, a gente teve momentos muito difíceis pós-pandemia, frente ao contexto da conjuntura política. Então, a gente teve momentos muito tensos aí, de pessoas que deixaram de fazer doações, de pessoas que deixaram de ser voluntárias, por relacionar, às vezes, a nossa ação com alguma questão partidária ou política, enfim. Isso não tem relação. A nossa fé, a nossa ação, ela parte da nossa fé e parte dos documentos sociais da igreja. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, nós continuaremos nossa conversa aqui no Conhecimento da Fé, hoje falando sobre a caridade, um dos pilares de nossa experiência quaresmal. Falamos aqui com o Padre Parron e a Márcia sobre a caridade na Quaresma. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, neste período quaresmal, falando sobre os pilares deste tempo da Quaresma e, de um modo especial, hoje o nosso programa aborda o tema da caridade. Jesus veio a esse mundo e nos deixou um grande legado ao ensinar tudo o que precisamos para viver uma vida digna, com respeito e sabedoria. Ser amado é muito importante, mas é preciso saber amar também as pessoas. Por isso, é tão importante olhar para os nossos irmãos e irmãs com empatia. Agora que já entendemos sobre o significado da caridade em nossas vidas, vamos aprofundar nas características do amor-caridade para este tempo da Quaresma. Estamos recebendo o Padre Joaquim Parron, que é doutor em Ética Social e mestre em Educação, e a Márcia Ponce, secretária regional da Cáritas Brasileira do Paraná. Márcia, neste tempo da Quaresma nós temos um momento dedicado especificamente à mobilização do ponto de vista material para que as pessoas possam se comprometer com a caridade neste tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre este exercício que todos somos convidados a tomar parte. Coleta do Domingo de Ramos, aquele dia importante para todos nós cristãos, também fazer esse exercício da caridade, doando um pouco do que temos, Essa ação, essa coleta da campanha da fraternidade tem feito grande diferença, muita diferença na vida de muitas pessoas. E sempre que a gente trabalhava a formação da campanha da fraternidade, eu sempre fiz muita questão de falar sobre essa coleta do Domingo de Ramos, porque ela é importante também que as pessoas de fato saibam para onde esse dinheiro está indo, aquela doação que é feita às vezes com muito sacrifício também das pessoas que doam, assim como a parábola lá da viúva, Então um pouquinho que ela dá também, ela dá de coração e ela pode, aquilo que parece pouco naquele momento faz grande diferença na vida das pessoas. Então, em todo o Brasil, a gente sabe da importância desses fundos diocesanos, que é feita a gestão ali por um grupo, por um coletivo, um comitê que faz a gestão, que é sempre muito importante as pessoas saberem dessa transparência disso, das pessoas que compõem esse comitê e os projetos que podem ser apoiados. Então, a gente tem visto aí, ao longo desse período, muitas ações que acontecem nas próprias comunidades. Então, uma paróquia
uma comunidade que está fazendo a sua doação, aquilo pode voltar também em forma de projeto, de recurso, para aquela mesma comunidade e alguma realidade social desafiadora que está acontecendo naquele território. Então, é sempre muito importante também conhecer esses projetos, conhecer o Fundo Diocesano, quando são lançados os editais, e também a nível nacional, quantas ações importantes têm acontecido, né? E são vários, desde hortas comunitárias, sempre claro, né? O projeto que vai ser apresentado, ela tem que estar conectada àquele eixo da campanha da fraternidade. Então, esse momento que a fraternidade, né, e a amizade social também, todos os irmãos e irmãs, é que a ação pode ser desenvolvida numa comunidade, numa paróquia, para resgatar essa relação, essa forma através de um projeto social, né, que dê ali a dignidade para aquelas pessoas mais empobrecidos da comunidade. Então, é muito importante. A coleta da campanha da fraternidade é um momento importante. Então, as pessoas, se tiverem dúvidas, procurem na sua paróquia, procurem na diocese para saber. Muitas cáritas têm feito a gestão desse fundo, integra esse comitê que faz a gestão e acompanha os projetos nas dioceses, né? Alguns são feitos por outros grupos ou pela própria arquidiocese ou diocese, mas sempre é recomendado que as pessoas conheçam que, de fato, aquele recurso pode transformar vidas. É isso aí, eu acho que essa é a palavra, né, Padre Parron, fundamental. Este recurso pode transformar vidas. Nós estamos aqui num veículo de comunicação católico, de massa, em rede nacional, mas temos, infelizmente, muita desinformação, Padre Parron, principalmente advinda das redes sociais, desinformação com relação à própria campanha da fraternidade, desinformação a essa arrecadação da coleta do Domingo de Ramos. É preciso, diante da desinformação, Padre Parron, levarmos a boa informação, e por isso nós estamos falando sobre a relevância e a importância de tomarmos parte em exercícios de caridade como este da coleta nacional do Domingo de Ramos. É interessante perceber, Padre Wellington e Márcia, a importância da campanha. Nós falamos isso, que é um dos, podemos dizer, frutos do Espírito Santo na Igreja Católica, e como essa campanha tem dado tantos frutos positivos. Basta ir para o Nordeste, para tantos lugares. Estavam uma vez no Nordeste e na região semiárida, e as pessoas diziam: olha, padre, temos água aqui hoje, graças ao recurso da campanha da fraternidade, nós não teríamos água aqui. Ou no Mato Grosso do Sul, onde eu encontrei atendimentos numa paróquia de um projeto para crianças abandonadas, eles diziam: temos esse projeto hoje com essas crianças nessa paróquia, graças ao fundo da campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade e a coleta que é feita no Domingo de Ramos é algo de Deus, porque está justamente cumprindo o mandato do próprio Jesus. Quando São Paulo apóstolo fala no capítulo 13, no final do capítulo 13, versículo 13, dizendo: a fé é importante, a esperança é fundamental, mas a caridade nunca passará. Ou seja, se você ajuda num desses projetos sociais que a Igreja Católica leva adiante, se você ajuda na campanha da fraternidade, na coleta nacional, dia 23, no dia Domingo de Ramos, nós estamos fazendo algo tão fundamental e estamos cumprindo o mandato de Jesus. Claro, como você falou, às vezes da desinformação, às vezes pessoas inventam histórias negativas sobre essa própria coleta, mas é importante perceber que é algo sério, gerido pela própria Igreja Católica, em função do socorro das pessoas mais necessitadas. E eu, pessoalmente, sou testemunho de todos os anos de sacerdócio, de vida redentorista, como nós temos, através dessa campanha, socorrido tantas pessoas. E eu acho que é interessante, há poucos dias, um menino, devia ter uns 12 anos, falou para mim esses dias, na quarta-feira de cinza: padre, quando começa a quaresma, eu começo a juntar todas as moedinhas que eu tenho, vou juntando, depois transformo isso num dinheiro, e no dia, gostei muito, que no dia da coleta da campanha da fraternidade, eu coloco todo esse dinheiro em doação para a hora da coleta. Olhei para a mãe dele, eu achei que ele estava brincando. A mãe falou: não, padre, é verdade, já fazem 2 anos que ele faz isso. Então, um menino de 12 anos fazendo uma coisa dessa, me moveu o coração.
ou seja, nós adultos também somos movidos a ajudar a contribuir com a campanha da fraternidade, de modo especial no dia da coleta nacional. Quando falamos dos projetos realizados, Márcia, você acredita que haveria a necessidade de divulgarmos mais e melhor aquilo que tem sido feito por entidades como a CNBB e a Cáritas em nossas comunidades, em nosso país, para que esse tipo de desinformação não inviabilize a prática da caridade durante esse tempo da Quaresma? Eu vejo isso como fundamental, a gente sempre dá muita transparência e falar sobre isso com as comunidades, nas dioceses, e divulgar de fato tudo que vem acontecendo, né? A gente sempre promove isso de alguma forma, os próprios boletins, né? Os vídeos que chegam com depoimentos. Eu acho isso extremamente importante, porque dá credibilidade para aquilo que é feito, dá visibilidade para aquilo que é feito. As pessoas de fato podem ter certeza que a doação que ela está fazendo está indo para isso. Então, nós, enquanto instituição, enquanto a Cáritas, a gente sempre tem falado sobre isso. Dom Jeremias, que é o nosso bispo referencial aqui no Paraná, ele sempre toca nisso, né? Da importância da transparência naquilo, nos recursos que nós recebemos, na aplicação desses recursos, porque isso dá credibilidade institucional. A Cáritas tem uma credibilidade, assim como a igreja e outros serviços, outros organismos, porque realmente nós fazemos a diferença, e eu acredito muito nessa instituição que eu estou, sou assistente social de formação, estou há muitos anos na Cáritas e acredito muito, porque essas ações, elas realmente transformam as vidas das pessoas. Então, nós precisamos mostrar mais isso, nós precisamos divulgar, e é importante, assim, que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham acesso às informações, porque só a informação correta, a informação boa que chegar a todas as comunidades vai tirar do radar essas informações equivocadas, né? Todas essas informações falsas que correm sobre isso. Então, eu acredito sim que a comunicação ela é extremamente importante, e a visibilidade dessas vidas e do impacto que isso traz na vida das pessoas, ela precisa cada vez mais ser divulgada. Padre Parron, nós estamos já caminhando para os minutos finais do nosso programa, mas eu queria que o senhor pudesse, de modo prático, fazer algum apelo a quem está nos acompanhando para como viver a caridade, o compromisso com a caridade nesse tempo quaresmal, que é um tempo onde as pessoas, de modo mais sensível, procuram a comunidade igreja, os sacramentos, a vida de oração, as práticas de piedade, mas como nós podemos reafirmar o nosso compromisso com a prática da caridade nesse tempo quaresmal? Gostaria de dizer que a igreja é o braço de Jesus no mundo. A igreja é a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. E esse braço, que é a igreja, braço de Cristo no mundo, precisa que todo o corpo de Cristo, que é a igreja, os católicos, se unam numa só fé, numa só esperança e numa só caridade. Temos o apelo concreto, como nós já falamos, da coleta nacional no dia de Domingo de Ramos. Que essa coleta vai para esses fundos diocesanos e fundo da própria Conferência dos Bispos, para aplicar em projetos concretos em socorro das pessoas mais necessitadas. Então, o exemplo que eu trouxe do menininho de 12 anos, que todo ano vai fazendo a economia dele para ajudar no dia da coleta nacional, no dia do Domingo de Ramos, somos chamados, todos nós talvez, fazer um pequeno esforço por nossa generosidade a ajudar essa campanha da fraternidade. E aquilo que nós falamos que é a oração, orar e ação, orar e agir. E a nossa atitude, então, será, primeiramente, de ajudar essa campanha da fraternidade por meio dessa doação no dia da coleta nacional, mas também divulgar isso que é importante. Nós católicos, às vezes, pouco divulgamos o que nós temos, né? Puxa vida, a campanha da fraternidade está socorrendo milhares de pessoas com os fundos diocesanos e os fundos da Conferência dos Bispos. Então vamos juntos se unir a esse projeto. Então nossa devoção, nossas novenas, nossas missas, nossa piedade popular vai ter muito mais sentido quando abraçamos o nosso irmão na caridade para socorrê-lo. E uma maneira para socorrê-lo
é por meio da campanha da fraternidade. Márcia, também sua mensagem final já para esses minutos em que nós caminhamos para o encerramento do programa. Obrigada, Padre Wellington. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui num programa como esse, né, especialmente junto com o Padre Parron, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito pelo trabalho sensacional que ele faz aqui, né, na toda a região. E dizer mesmo para as pessoas que a gente abra o nosso coração, se abra para esse momento quaresmal, né, que a campanha da fraternidade é esse presente que a Igreja nos dá nesse momento, e que também ela deve ser levada por todo o nosso período aí da nossa vida, né, da expressão da nossa fé, da nossa religiosidade. Então, que a gente se abra para isso, que a gente se sensibilize pelas causas dos mais necessitados, dos mais fragilizados, das pessoas que realmente estão à margem. E acho que é essas pessoas que nós precisamos, enquanto cristãos, assumindo a nossa fé, o nosso compromisso de batizados, né? E se temos a condição de fazer isso, estender a mão e ajudar a levantar os caídos. Então, é um compromisso que nós temos nesse período também por toda a nossa vida religiosa. Então, eu quero deixar essa mensagem que a gente use, né, deste momento, usar num bom sentido esse momento da quaresma para realmente refazer ali as nossas relações, refazer as nossas relações familiares, realmente reconstruir a amizade social, que ela é muito necessária nesse momento, com todo o conjunto de sociedade, com todo o conjunto dos cristãos, entendendo que todos nós somos merecedores, né, dessa vida de unidade, de amor e de fraternidade. Tá certo. Obrigada. Nosso agradecimento ao Padre Joaquim Parron, doutor em Ética Social, mestre em Educação, missionário redentorista, muito obrigado, e também a Márcia Ponce, secretária regional da Cáritas Brasileira do Paraná. A você que acompanhou o nosso programa, nosso muito obrigado pela sua audiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, até a semana que vem com mais Conhecimento da Fé.